Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, em ti serão benditas toda a família da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor. Então, Abraão deixou tudo, né? Abriu a mão de tudo, da sua cidade, do seu lugar, do seu local, para ir à terra que Deus ia mostrar para ele, né? Abraão recebeu uma grande herança de Deus na sua vida, né? Deus cumpriu a sua promessa. E através de Abraão, nós temos obtendo a promessa em nossa vida. Deus tem abençoado todas as nações na face da terra. Aqueles que são preferidos de Deus, são chamados diante de Deus. E Deus tem chamado cada um de nós para nos obedecer, e Deus tem ordenado a nossa vida. Que nesta manhã você possa ser abençoado também. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Eu só espere o momento, tempo certo, o momento certo, a hora certa. Deus vai entrar com grande providência na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, nos teus parentes, né? Tudo aquilo que Deus falou e vai cumprir para que você possa obedecer. Através da obediência, você vai receber a promessa de Deus e a bênção de Deus na sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Eu vou chamar o professor Johnny, que vai ministrar a sua palavra, né? Vai dar um estudo para nós, para você que está na live, né? Somente aguarde a bênção de Deus e a promessa de Deus. Que Deus abençoe em nome do Deus vivo para sempre. Amém? Amém. Bom dia a todos, estamos novamente aqui nessa grande aula, nessa grande escola, onde iremos estudar a Palavra de Deus no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Estamos nessas etapas da teologia sistemática, e essa é mais um assunto que nós vamos tratar exatamente da pessoa de Jesus. E isso é importante porque quando nós começamos a entender sobre a pessoa de Jesus, a gente começa a ter uma compreensão mais real de quem foi realmente Jesus. Qual foi a sua pessoa aqui na Terra, em relação ao seu caráter, em relação à sua vida. E isso é importante porque algumas pessoas querem crer que Jesus era simplesmente um homem bom. Outros querem crer que Jesus foi aquele bom guia espiritual e que fez coisas boas em relação às pessoas. Mas quando a gente vai estudando a palavra de Deus, o livro sagrado, a gente vai percebendo que Jesus não foi simplesmente um homem bom. Sim, ele foi um homem bom no sentido como Deus é bom. Ele não era um homem bom como os homens da terra que são considerados bons são. Ele não está nessa categoria, e ele está bem claro na palavra que quando aquele rapaz chega, bom mestre, Jesus, por que você me chama de bom? Bom só Deus. Então, esse tipo de bondade que nós queremos colocar em Jesus, porque você conhece um prefeito, um governador, ou um rei, um sheik, e essas pessoas, de certa forma, fazem algumas bondades, e essa bondade
que essa pessoa faz e a bondade que Jesus fez e a maneira como Deus é bom não estão nas mesmas categorias. Jesus está muito elevado. Então hoje a gente vai estudar sobre Jesus. E falar sobre Jesus, Jesus é o seu nome pessoal. Ele é o nome que Maria colocou e depois tem um acréscimo, Jesus Cristo. Jesus é o nome pessoal, Cristo já é o nome que foi colocado, acrescentado ao nome Jesus, dando a entender, e é isso que as Escrituras dizem, que ele seria e ele é o Messias prometido, porque Cristo, no grego, é ungido. Mas se você pegar esse Cristo e jogar para o hebraico, vai ser Messias, que também quer dizer ungido, o escolhido. Então Jesus, ele é aquela pessoa que se encaixa perfeitamente nas profecias que são apresentados no Novo Testamento e no Antigo Testamento em relação a Jesus. Alguém pode estar me perguntando, mas se Jesus quisesse se encaixar nas profecias, seria possível ele se encaixar nas profecias? Digamos assim, ele foi para Nazaré, tivesse uma profecia que ele foi para Nazaré, que aí seu nome seria chamado Nazareno. Ele poderia fazer isso? Sim, é possível que ele lendo as Escrituras e encaixar as profecias nele para dizer que ele é o Messias prometido. É possível isso, sim ou não? Sim, porque aconteceu, né? Que Jesus teve essa intenção? Foi intencional? Não, é isso que eu estou perguntando. Ah, tá, que foi intencional ele fazer aquilo? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Muitas pessoas dizem que Jesus ele é o Messias por causa do cumprimento das profecias. Tá, entendi, sim. Tem uns críticos que dizem que Jesus, ele lendo as Escrituras, ele tentou seguir o que estava lá. Ah, não. Para que aí então a profecia se cumprisse nele. E ele foi para Nazaré, não será Nazaré. Então ele disse, agora eu vou para Nazaré. Aí ele foi para Nazaré. Ah, entendi, não. Aí essa profecia se encaixou nele. Aí disseram que ele não magará a cana quebrada, nem pagará a torcida que fumega, isso em relação aos que estavam sofrendo. Aí ele foi lá, eu vou agora aqui ajudar os que estão necessitados, curar, para que essa profecia de Isaías se encaixe em mim. Dá para ele fazer isso se ele quisesse? Sim ou não? Se ele quisesse, sim. Né? Sim, dava. Só que a gente tem que entender o seguinte, embora ele pudesse fazer algumas coisas se realizarem nele, através das profecias do Antigo Testamento, ele poderia fazer sim. Mas ele tem que entender também que esse tipo de argumento para dizer que Jesus quis que as profecias se cumprissem nele, porque ele procurou fazer exatamente como estava escrito, tem só um pouco de verdade. Por que ela não é totalmente verdade? Porque também esse argumento de dizer que Jesus quis também que as profecias se cumprissem nele para que ele pudesse ser tratado como Messias. A grande questão é que, embora ele pudesse fazer essas coisinhas que nós acabamos de comentar, tinha profecias do Antigo Testamento em relação à vinda do Messias que não estavam no controle de Jesus. E qual uma dessas profecias que fala acerca de Jesus que não estava no controle dele e não tinha como ele fazer com que essa mesma profecia, para que ela pudesse se cumprir nele, algo que já havia sido dito acerca dele? Vocês podem citar uma aí? Quando Herodes mandou matar as crianças, né? E aí a mãe dele, o pai dele levou ele para outra cidade. Sim, é uma das profecias. E a profecia também, aonde ele nasceria. Ele não ia saber onde ele nasceria, porque ele nasceu, mas ele não escolheria o lugar de nascimento. Como é que ele vai dizer? Eu nasci em tal lugar para se cumprir a profecia. Não, ele era bebê e não sabia o que estava acontecendo. As coisas foram acontecendo conforme a profecia.
Então Jesus nasceu na Belém da Judéia e estava relacionada à profecia. E nasceria de uma virgem. Estava no controle dele? Não. Para te ver que são coisas que quem disse que Jesus queria se encaixar nas profecias para que ele pudesse dizer que ele era o Messias, está totalmente errado. Porque realmente no tempo de Jesus existiam realmente algumas pessoas que se colocaram como Messias. Mas nenhuma dessas pessoas que se colocaram como Messias conseguiram fazer com que as profecias do Antigo Testamento se cumprisse nessas pessoas, mas em Jesus todas as profecias se cumpriram. Então, quando a gente vai olhar para Jesus e a gente vai perceber a sua natureza, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus é Filho de Deus. E chamar Jesus de Filho de Deus é diferente da maneira como nós somos chamados Filho de Deus. Jesus é chamado o Filho de Deus. E não um Filho de Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver que Jesus, quando ele é chamado o Filho de Deus, e nós somos chamados um Filho de Deus, isso quer dizer que eu posso ser filho, você pode ser filho, qualquer outra pessoa pode ser filho, quando é chamado um Filho de Deus. Mas quando a pessoa é chamado o Filho de Deus, isso tem um sentido bem diferente. Porque quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer o quê? Primeiro. Não. Unigênito quer dizer único. Primogênito, que é o primeiro. Unigênito quer dizer o único Filho de Deus. Então, quando Jesus é chamado o Filho de Deus, ele é Filho de Deus no sentido único. E nós somos filhos de Deus no sentido de adoção ou no sentido de filhos por criação. Mas só Jesus é o Filho de Deus no sentido único da palavra. E entrando dentro dessa questão, que a gente tem algumas declarações acerca de Jesus, porque ele é filho no sentido único e nós somos filhos no sentido de adoção. Então temos aqui algumas situações aqui na Bíblia que vai falar exatamente sobre essa questão. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, deixa eu ver direitinho aqui para nós não confundirmos. Vou pegar aqui o texto. João 20, versículo 17. João 20, 17. João capítulo 20, versículo 17. Aí quando fala que é Filho de Deus. João 20, versículo 17, diz o seguinte: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhe: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Vocês perceberam aí? Que Jesus fala assim: subo para meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Por que Jesus não falou logo assim, nosso Pai, eu subo para o nosso Pai e subo para o nosso Deus? Por que não falou isso? É porque já está aqui, ele já dá um entendimento de que existe o Pai dele, no sentido único, e o Pai de todos os filhos, criado por Deus. Então ele fala assim, o vosso Pai, não, é o vosso Pai e meu Pai. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Isso ele está falando aqui com Maria. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença que Jesus faz. Aí alguém pode dizer assim, mas só que
Jesus ele não usou a expressão nosso aqui, mas quando ele ensinou o Pai Nosso, ele falou, Pai Nosso que estás no céu. E aí, como é que fica? Eu estou dizendo para vocês aqui que quando ele diz assim, eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus, eu estou dizendo que ele está se diferenciando de que ele é filho em sentido único, diferente dos filhos que foram criados por Deus, por causa da palavra nosso. Ele não usou a expressão nosso aqui. Só que aí eu estou dizendo que lá na oração dominical ele fala que quando oreis assim, Pai nosso que está no céu. E aí como é que fica? Ficou contraditório esse versículo ou não? Porque ele está ensinando para outras pessoas. É que na realidade... Porque ele diz Pai Nosso, e lá ele diz Pai, o Pai, né? Meu Pai. E o Pai. E o vosso Pai. Lá ele usou, aqui ele não usou o nosso, lá ele usou o nosso Pai. E aqui por que ele usou nosso Pai? Ele falou, meu Pai e o vosso Pai. Ele entrou em contradição? Não, ele não entrou em contradição. É que na realidade aqui ele está falando a realidade do que é. É meu Pai realmente. E o vosso Pai. Lá, ele só estava ensinando. Então ele fala, quando vocês orarem, vocês dizem assim, Pai nosso que estás no céu. Então ele está ensinando para os seus discípulos a orar. Mas o mesmo Jesus não fez essa oração do Pai Nosso. Ele fez ou não fez? Ele não fez essa oração, ele só ensinou essa oração. Por que ele não fez essa oração? Sabe por quê? Sabe, Leite? Porque Deus é mais além do que para ele. Não. Na própria oração do Pai Nosso, fala algo que Jesus não tem. Caiu a ficha agora? Qual é a parte que a oração do Pai Nosso a pessoa faz e que não existe em Jesus? Pecado, perdoai nossos pecados. Porque ele não tem pecado. Assim como nós perdoamos os devedores, ele não tem pecado. Então, ele ensinou essa oração, mas ele nunca fez essa oração. Então, aqui já é uma maneira de nós entendermos essa afiliação de Deus. E também tem outra parte aqui, e tudo isso era muito bem entendido a gente está lendo aqui, fala assim, quando Jesus fala, meu Pai, meu Deus, parece que, para nós aqui é normal, se eu falar assim, meu Pai, meu Deus, ou qualquer coisa em relação a Deus, aqui na cultura brasileira não tem nenhum sentido, mas para os judeus, naquela cultura, naquele povo, tinha um significado muito grande. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Tá aqui. É bem aqui mesmo. É o capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Olha a coisa que ele vai falar aqui. Vocês vão ver a mesma expressão de meu Pai. E era para ser uma palavra simples pela boca de uma pessoa que se coloca como um filho de Deus. Mas como Jesus nunca se colocou como um filho de Deus, ele sempre se colocou como o Filho de Deus, isso sempre deixou os grandes estudiosos do seu tempo com muita raiva dele. E olha que no caso da João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhe disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha o que Jesus está falando. Mas ele lhe disse, meu Pai, Jesus está usando a expressão, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não parece uma frase simples? É simples ou não é? Sim. Os judeus, os fariseus, os saduceus não se achavam também filhos de Deus? Sim. Mas por que quando Jesus falava meu Pai,
meu Deus, isso deixava os fariseus, os saduceus, muito revoltados. Porque Jesus sempre, quando falava meu Deus, era sempre com aquele tom, naquele sentido, de que ele estava no mesmo nível de Deus. Então, quando ele fala que meu pai trabalha até agora, ele está dizendo, desde os tempos da pré-existência, muito antes de eu estar aqui, eu já venho fazendo o que meu pai está fazendo há muito tempo. Então, ele se coloca muito antes daquele momento. Tudo que Deus fez lá no passado, ele estava junto. E os judeus ficavam com muita raiva disso. É só você ler o versículo 18 do 17, quando ele fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha a reação de quem estava ouvindo ele falar isso. Na cultura judaica, em outra época, estavam entendendo exatamente o que Jesus estava dizendo. Eu sou Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que aconteceu quando Jesus falou assim, que meu pai trabalha e ele trabalha. No 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-los. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então não era só uma palavrinha, era uma palavra com significado. Então quando ele dizia que era pai dele, eles não queriam matar só porque Jesus é meu pai. Não era só por causa desse sentido, não. Existia um sentido além disso aí. Então eles não aceitavam Jesus de igual a Deus, como até hoje os judeus não conseguem aceitar Jesus como o prometido de Deus. Mas a gente vê claramente aqui na Bíblia de que Jesus é Deus. Alguém fala, não, mas essa questão de que Jesus é Deus foi porque teve aquele concílio de Niceia e ali resolveram se Jesus seria Deus ou não, e porque antes ninguém sabia de nada, aí depois de uma decisão ali, de uma manipulação, ou seja, qualquer coisa ali que aconteceu ali, colocaram Jesus como Deus. Mas antes ninguém aceitava isso. Mentira! Jesus sempre foi reconhecido pelos seus seguidores como uma pessoa divina. E até o apóstolo João, ele fala nas suas cartas de pessoas que diziam que Jesus era só homem, que eram os ebionitas. Os ebionitas diziam que Jesus era só homem. E que tudo que ele fazia era porque Deus ajudava, porque Deus guiava, porque Deus dirigia e orientava. Mas que Jesus mesmo não era Deus, era só homem. E os ebionitas pregaram isso dentro da igreja no tempo de João e o apóstolo João, que foi uma testemunha ocular, que andou do lado de Jesus, não concordou com isso. Então, esses ensinamentos de que Jesus é Deus já vinha antes do concílio de Niceia, antes dessa reunião. Ali foi só para decretar o que já havia sido realmente aceito antes. Não, uns estavam lá com as ideias dizendo que Jesus era só homem, que Jesus não era Deus, e o que prevaleceu foi o que já estava sendo aceito há muito tempo, que Jesus é Deus. Aí alguém vai perguntar para você, assim, eu tenho certeza você que está me ouvindo aí, eles vão fazer a pergunta seguinte, me mostra na Bíblia Jesus dizendo assim, eu sou Deus. Eles vão fazer essa pergunta para vocês. Me mostra aqui no Novo Testamento, Jesus, na própria palavra de Jesus, falando assim, eu sou Deus. Tem essa palavra? Não. Não tem. Aí só porque não tem essa palavra que ele falou, eu sou Deus, Jesus não é Deus. Mas se a gente for nessa mesma lógica, que a gente quer que Jesus declare, eu sou Deus, para que ele seja Deus, se nós acabamos de ler agora alguns textos, vamos ler outros, que Jesus está declarando que ele é Deus, e não nessas palavras, eu sou Deus, Jesus também não seria homem. Porque não tem também nenhum texto no Novo Testamento falando assim, eu sou homem. Não tem também. E a gente está claro na Bíblia que Jesus é o Filho do homem. E a gente vai lendo, a gente entende pela palavra que Jesus, sendo Deus, se fez homem. É diferente.
Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo Deus se fazer homem, isso quer dizer que ele não deixou de ser Deus. Então nós cremos nas duas naturezas de Jesus, humana e divina. Fazemos essa separação. Então essa pergunta que alguém pode nos fazer, me mostra na Bíblia que Jesus falou, eu sou Deus. Aí você diz para ele também, me mostra também na Bíblia que Jesus falou também assim, eu sou homem. Também não tem. Claro que tem que se ler os textos, como nós acabamos de ler aqui, que meu pai trabalha. Só por ele ter falado meu pai trabalha, por que quiseram matá-lo? Por que quiseram apedrejá-lo? Porque existia algo mais aí. Jesus não falou meu pai, simplesmente como todo mundo tem Deus como meu pai. Tem outro texto também, que a gente está pegando aqui, depois a gente vai ir para outras questões de filho do homem. Estou pegando aqui a questão de que Jesus é filho de Deus, num sentido único, estando na mesma essência e substância do Pai. Então Jesus é Deus. Então aqui, João 8, João capítulo 8. João capítulo 8, até onde eu vou pegar esse texto, porque esse texto aqui é uma discussão que Jesus está tendo com os conhecedores, os religiosos do seu tempo, em que Jesus chega a chamar eles de vós sois chama que vós sois do diabo e que vosso pai é o diabo e tal. Jesus está tendo uma conversa aqui e a gente vai, depois de toda essa conversa, Jesus fala de Abraão, que aí vai ser 8. Vamos começar daqui. Vamos ver, João capítulo 8, versículo 51. Vamos começar do 51. Ele já vem conversando e chama lá aqueles conhecedores lá de filhos que eles são do diabo. Olha aqui o que fala aqui no segundo. Em verdade vos digo, se alguém guardar minhas palavras, não verá morte eternamente. Disse-lhe os judeus, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minhas palavras, não proverá a morte eternamente? Aí eles fazem uma pergunta para Jesus, no 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazem ser? Eles estão fazendo uma pergunta para Jesus. Você é maior do que Abraão? Você é melhor do que Abraão? Do que nosso pai? Que já morreu há muito tempo? E olha que Jesus responde aqui no 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, olha, esse conhecer Jesus aqui é muito profundo, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí no 56 ele vai falar de Abraão, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. E perguntou-lhe, pois, os judeus, ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Aí eles ficaram em dúvida. Como é que pode? Abraão viveu muitos e muitos anos atrás e você não tem nem 50 anos. Como você pode dizer que você viu Abraão? Jesus aqui mostrando que ele existia muito antes dessa forma humana e antes de toda essa conversa. Aí no 58 Jesus dá uma resposta interessante. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, o que ele fala? Eu
sou. É interessante. Um judeu não falava eu sou. Ego eimi, que é a palavra grega, quer dizer eu sou. Então, quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo, em outras palavras, que ele é, desde aquele tempo, quando Deus apareceu a Moisés, e Moisés perguntou para Deus qual é o nome que ele iria apresentar, qual seria o nome que ele iria falar para os israelitas. E Jesus disse que eu sou o que sou, te enviou. O eu sou. Então Jesus fala, eu sou. Então ele se colocou, quando ele falou eu sou, quando os judeus ouviram essa frase, eu sou, eles ficaram contentes? Não. Vamos ver se eles ficaram contentes no versículo abaixo, 59. Então pegaram pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que quiseram jogar pedra em Jesus? Porque ele pronunciou a palavra eu sou. Eu conversando com um rapaz que é da igreja messiânica, até conhece um pouco de grego, hebraico, assim, é uma pessoa inteligente. Nós estávamos conversando sobre esse texto, ele falou que quando pegaram em pedras, é porque Jesus havia ofendido esses homens, desde lá do 44, que fala assim, vós sois do diabo e que vosso pai, que é o vosso pai, ele fala assim, porque o pai é o pai da mentira, e ele fala assim, que dentro bem me convém de pecar, que eu estava adquirindo autoridade para si, mas Jesus veio chamando aquelas pessoas filhas do diabo. Então ele disse, pô, Jesus vinha ofendendo eles, é por isso que eles pegaram em pedra, mas vocês perceberam que Jesus diz assim, ó, vós sois do diabo e que é o vosso pai. Já tá tudo ok? Então, aqui no 44, Jesus já vem dizendo para eles, vós sois do diabo. Aqui no João 8, 44, Jesus já está falando pesado, dizendo para fazer que eles eram do diabo. E por que eles não pegaram em pedra? Porque foi só uma ofensa dizendo que eles eram do diabo. Mas quando chega aqui no 58 e Jesus fala, eu sou, se colocando no nível de Deus, aí no 59 eles pegam em pedra. Então não foi por causa das discussões anteriores. Eles falavam alguma coisa que era ofensa para Jesus, Jesus também falava o que era considerado para eles ofensa. Vocês também é do diabo, o pai de vocês é o pai da mentira. E vinha falando, vocês não conhecem a verdade, vocês não praticam a verdade. E vinha falando palavras que tinham como ofensa, mas em nenhum momento no texto diz que eles pegaram em pedra. Mas quando Jesus fala, antes que Abraão fosse eu sou, ego eimi, aí eles ficam bravos. E aí o texto é claro, no 59, abaixo do 58. E pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então ninguém pode negar que Jesus é Deus. E tem outra coisa também que é interessante, que a gente vai ver, isso aqui também é importante, que também prova que Jesus é Deus. Claro que não vai aparecer Jesus falando eu sou Deus, como não vai aparecer também Jesus falando eu sou homem, mas nós sabemos que ele é filho do homem e também é filho de Deus em sentido único. Quem lembra lá quando Jesus curou aquele paralítico? E ele falou uma palavra lá bem interessante. Aqui é a questão do paralítico, aqui se encontra aqui em Marcos, capítulo 2. Vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 7. Mas vamos ler aqui, não, vamos ler um pouquinho mais para cima. Vamos ler o versículo 5. Marcos, capítulo 2, versículo 5, vamos ler até o 7. Que aí eles vão ficar meio... Olha, aí
Marcos capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seus corações. Eles começaram a pensar: por que fala ele deste modo? Uma pergunta. Por que ele fala desse modo? A gente não está conseguindo entender. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Aí eles dizem: quem é que pode perdoar? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse: por que razoai sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês estão com dúvida sobre acerca disso? Porque eu falei: teus pecados estão perdoados. Aí Jesus coloca uma situação aqui no versículo 19. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí Jesus fala aqui no versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a gente pode perceber aqui, ele fala: qual é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoa então os teus pecados, ou levanta e anda? Claro que para pronúncias de palavras, só por pronúncias de palavras sem efeito, todas as duas palavras são fáceis de dizer. Eu posso dizer para um paralítico: levanta e anda. Falar, pronunciar. Agora, se ele vai andar, é uma outra coisa. Eu posso dizer por efeito de palavra: perdoados estão os teus pecados. Agora, se ele vai ser perdoado ou não perdoado, é uma outra coisa. Então, só falar por falar não quer dizer nada. Só que as duas perguntas, se elas forem acompanhadas realmente de um efeito, de um resultado positivo, todas as duas perguntas são difíceis de dizer. Deixa eu ver um pregador dizer assim: não, Jesus pergunta: qual é mais fácil? Claro que mais fácil é dizer: perdoados estão os teus pecados. Não é fácil, não. Quem é que tem poder de perdoar pecado? Só Deus. Só Deus. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu digo assim: perdoados estão os teus pecados. A gente vai analisar essa palavra: perdoados estão os teus pecados. Mas eles dizem que quem pode perdoar pecado é Deus. Se a gente for pelo pensamento de perdão em relação aos pecados, a gente só perdoa alguém por ter feito uma ofensa a quem? A nós. Eu não posso dizer para uma pessoa: perdoa então os teus pecados porque você ofendeu a Lene. Eu não posso perdoar o pecado de alguém que a ofensa não é contra mim. A ofensa é contra uma outra pessoa. Não faria sentido Jesus dizer assim: perdoados são os teus pecados. O que é que o paralítico havia feito para Jesus? Se fosse visto nesse sentido de que ele não pode perdoar o pecado, o que é que ele fez para Jesus? Nada. Mas se ele pecou contra Deus, só esse Deus poderia perdoar esse paralítico. Mas ele era paralítico desde quando nasceu? Não, a Bíblia não registra. Isso são detalhes que a Bíblia não diz. Diz que só 4 homens levaram lá e a Bíblia não fala sobre isso. Então a gente não pode criar situações se ele nasceu assim ou não. É mais fácil, mas para Jesus, né? Ele falou para eles, né, para que estavam na expectativa aí, ele disse: é mais fácil para Jesus, né, falar, né? Não, ele faz uma pergunta. Pois é. Qual é mais fácil? Perdoar os pecados deles? Pecar o pecado deles? Ele fez a palavra para ele, que é fácil, para Jesus, né? Aí falando para os fariseus:
Mas essa palavra é referindo a Jesus mesmo. Não, é mais fácil para ele. Não era fácil assim, porque Pra Jesus perdoar. é porque Jesus não estava. Para nós, Não, mas Jesus não estava com a intenção assim, a gente tem que ler o texto assim. Jesus não estava com a intenção de dizer que era fácil para ele, porque para Deus nada é impossível. É impossível. Nada é impossível. É que Jesus queria ensinar para eles que, como eles disseram que só Deus poderia perdoar pecados, e eles estavam colocando Jesus como não tendo essa autoridade, Jesus puxa a autoridade para eles, dizendo aqui, ó, ora, para saber que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. Então Jesus diz, eu tenho autoridade de perdoar pecado. Só que aqueles homens dizem, não, mas quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus diz, ok, só Deus pode perdoar pecado. Mas para Deus perdoar, a ofensa tem que ir contra Deus. Se a ofensa vai contra Deus, quem tem que perdoar é Deus. E se Jesus perdoa a ofensa daquele homem e ele não é o ofendido, então não faria sentido Jesus dizer perdoar os teus pecados. Como é que eu posso perdoar alguém que nunca me ofendeu? É possível? Uma pessoa nunca me ofendeu, nunca pecou contra mim. É possível perdoar sem nunca ter me ofendido? Não tem nada contigo, né? É. E eu penso, como é que pode chegar? É possível perdoar uma pessoa que nunca me ofendeu? Não. E por que Jesus está dizendo perdoar são teus pecados? Se aquele paralítico nunca ofendeu ele no sentido como aqueles fariseus querem entender. Então, se Jesus fala perdoar são seus pecados, é porque aquele homem ofendeu a Jesus no seu sentido divino, Deus. Aquele homem havia pecado contra Deus. É por esse motivo que Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, porque Jesus estava se colocando ali como Deus. Se ele se colocasse só como um simples homem, ele não poderia dizer, perdoados estão os teus pecados. Ele não tinha como ele falar isso, porque aquele homem não tinha feito nada contra ele. Não tinha falado mal dele, não tinha prejudicado ele, nada. Mas ele fala, perdoados estão os teus pecados. Então, quando a gente começa a ver esses textos, a gente vê que aquele homem só recebeu perdão porque quem estava dando o perdão para aquele homem era Deus. Só Deus poderia perdoar aquele homem. E quem é que está falando isso? Perdoar os seus pecados. Jesus. Então, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Porque ninguém pode perdoar pecados de alguém sem nunca ter tido nenhum tipo de ofensa. Eu não vou perdoar ninguém se ninguém me ofendeu. E também não posso perdoar alguém se ofender uma outra pessoa e não a mim. Jesus não podia dizer assim, perdoar são os teus pecados porque você ofendeu Deus, não ofendeu a mim. Não faria sentido. Também Jesus perdoa o pecado de alguém que não ofendeu ele, mas ofendeu a outra pessoa que eles chamam de Deus. Então Jesus coloca aqui que ele é Deus. E é isso que é interessante. Então, perdoar os pecados de alguém não é fácil, porque tem que ter autoridade para isso. E Jesus, nesse texto, ele tem essa autoridade. Aí ele, para provar, para mostrar a autoridade dele de perdoar pecado, ele traz uma outra coisa que, do ponto de vista biológico, e de simplesmente, se fosse só para se pronunciar a palavra e acontecer, não seria possível aqueles homens, que levanta e anda. Então, para perdoar não foi fácil, e nem para fazer levanta e anda também é fácil. Então, todas as duas questões são complexas para quem estava ouvindo. Como meu pai falou, para Jesus é fácil? Sim. É fácil naquele sentido, que nada é impossível para Deus. Então, Jesus pode perdoar, pode curar, pode ressuscitar, pode fazer o que for para fazer. Jesus, ele é o onipotente, ele pode fazer isso. Agora, quando ele faz a pergunta para os fariseus, e o texto não fala, mas com certeza eles não responderam nenhuma nem outra. Eles não podiam dizer, não, é mais fácil perdoar. Então, perdoe. É mais fácil perdoar? Então, perdoe. Se fosse fácil perdoar, então perdoa.
Como esse pregador que estava falando, que ele falou, ele falou que era mais fácil. Irmão, o que é fácil é perdoar. Então perdoa, falei, perdoa então os seus pecados, enquanto que ele pecou contra Deus. Tenta perdoar uma pessoa que não transgrediu contra você, mas transgrediu contra Deus. Tenta fazer isso aí. Quem é que consegue? Digamos que a Lene pecou contra Deus. O seu Lene, perdoa então os seus pecados. Isso é idiotice. É falta de noção. Aí Deus olha do céu, o que é esse aí? Essa pessoa pecou foi contra mim. Ela tem que receber o perdão de mim. E não desse cidadão aí, que está dizendo para ela, perdoar os seus pecados, se ela pecou contra mim. Então Jesus não podia perdoar uma pessoa, se quem poderia perdoar aquela pessoa só era Deus. Se Jesus conseguiu fazer isso, só tem uma outra explicação. Ele tem que ser Deus. E é isso que nós lendo, a gente não entende isso, mas os doutores da lei, que não eram ignorantes, que não eram pessoas sem cultura, sem conhecimento, entendiam exatamente todas as palavras que Jesus falava. Meu pai trabalha, eu trabalho até agora, eles entendiam tudo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eles entendiam tudo acerca da divindade de Jesus. E em todos os momentos, eles percebiam que qualquer palavrinha que Jesus falava acerca dele estava associada à sua preexistência e à sua divindade, e isso deixava os fariseus, saduceus, todos aqueles religiosos daquele tempo, pé da vida, que Jesus sempre estava falando da maneira como eles entendiam. Esse cidadão está se fazendo igual a Deus. E é isso que acontece. Então, a gente viu aqui na palavra de Deus alguns textos que provavam esse conhecimento, essa divindade de Jesus. Só que aí tem algumas questões que é bem interessante a gente também procurar saber, que Jesus, vocês sabem que Jesus ele veio um bebezinho, teve a vida de criança, adolescente, tudo, e foi crescendo e foi tendo o entendimento de que aquele que estava ali era o que estava sendo o prometido do Antigo Testamento. A grande discussão entre os teólogos é tentar procurar entender como Jesus chegou a ter esse conhecimento. Ele chegar assim e dizer, puxa, eu sou escolhido. Porque quando ele era bebezinho, ele não sabia disso. E tudo que ele fazia era porque os seus pais faziam por ele. Ir para o Egito. Então, Deus não falou com Jesus. Fala para os teus pais para ir para o Egito. Dizer que sempre falava com os pais. Foge para o Egito, vai para ali, vai para cá. Eu tive que falava com os pais e não falava com Jesus, quando ele era bebezinho. Só que chegou um tempo que ele viu que ele era o prometido de Deus. Tem aqui uma... Como ele chegou a essa conclusão? E aí, quando? Sim, quando ninguém sabe. Quando ninguém sabe. Sabemos que no desenvolvimento dele... Aí 12 anos já sabia bem, né? Com 12 anos já... 12 anos é o que dá mais pista, mas só que pode ser antes de 12 anos. Sim. E uma pergunta assim, quando Jesus nasceu, ele nasceu uma virgem, era virgem, Sim. achava virgem. Depois que Jesus nasceu, ela não ficou virgem mais, né? Segundo... Porque ela era virgem quando ele não teve relação sexual com ninguém. Sim. Então foi a sombra do Espírito Santo, de Deus, Altíssimo, sobre ela. E aí nasceu Jesus. Então aquela virgem, né? Então quando Jesus nasceu, ela não ficou virgem mais, né? O que a Bíblia fala é o seguinte... Interrompeu, né? Pode ter rompido, porque o grande mistério do nascimento de Cristo, Maria ter ficado virgem sem ter conhecido o homem. Isso é um milagre. E
alguns chegam até a afirmar que com o nascimento de Jesus, ela se manteve virgem, antes e depois. E que ela só passou a não ser virgem quando ela foi realmente viver a sua vida com José. Segundo lá 1,25. E José, Mateus 1,25. E José não a conheceu enquanto ela deu à luz ao seu filho chamado Jesus. Aí ele passou a conhecer, passou a ter relação com ela. Aí daí, sim, ela não passou a ser mais virgem. Aí tem esse milagre de antes e pós, uma questão virginal, de ser um milagre. Se ela engravidou não tem participação de homem, isso já é um grande milagre. E nascer e continuar virgem, isso aí é de menos. Que Deus ele voltou todo o corpo dela normal. Sim, tem. Depois para cesariano, a pessoa vai sair, mas não nasceu. Mas aí o milagre dela de voltar ela tudo como antes, como se ele não tivesse nascido. Deus tem o poder de tem o poder. Eu acredito, sim, que ela não ficou mais virgem mais não. Sim, mas o que é a virgindade? O que é a virgindade? É uma pequena camada fina, que é um ímã, na vagina, bem fininho, que para Deus ele pode fazer ela se voltar ao normal. Eu acredito. Isso aqui é insignificante, essa pequena, eles chamam de película ali, na vagina, que é a virgindade da mulher, é insignificante pelo que aconteceu no ventre dela, a formação de uma criança sem o cromossomo, sem o espermatozoide do pai. Isso aí é milagre puro, porque nasceu uma criança em formação com órgãos, com os olhos, com o coração, com o fígado, com o intestino. Uma criança normal, como qualquer outra criança que nós conhecemos. Sem ter conhecido o homem. Esse é um milagre que a ciência não consegue explicar. Agora, depois de ter nascido e ter rompido aquilo, e depois de sair e Deus quisesse, como ela fosse, voltasse a ser virgem, isso era de menos para Deus. Isso é de menos para Deus. Porque a parte mais complexa ele fez, é a formação de uma criança no ventre. Agora, uma película. Agora, isso aí são coisas que nós estamos falando. A Bíblia não traz assim, declarações se foi rompida ou se voltou a ficar intacto, não. Então, isso fica entreaberto. Eu não posso afirmar aqui, não. Nasceu a criança e Deus fez o lugar ficar como antes. Porque para mim falar isso, eu tenho que ter outros textos para provar isso. Eu não tenho. A única coisa que eu posso falar é o que Mateus declara em 1,25, capítulo 1, versículo 25. E José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Só isso que eu tenho de informação acerca da virgindade dela. Que quando Jesus nasceu, aí o bicho pegou. José foi lá e fez o que tem de fazer. E não a conheceu. Se conheceu no grego, todo mundo é ciente disso, que é relação sexual. Aí a grande questão é que alguém também faz essa explicação, mas também não é exatamente como nós estamos falando aqui. Porque a gente tenta procurar explicar os mistérios de Deus, mas que a nossa explicação ainda são mancas em relação ao que Deus realmente faz. Então tem alguns estudiosos aí que estudam sobre a bioplasmática e hiloplasmática, que é bioplasmática, que é bio, você sabe o que é bio, né? Vida, bio, e plasma. Plasma, não sei. Que é duas palavras gregas que dizer forma. Então hilo quer dizer matéria e plasma quer dizer forma. Então quando uma criança nasce onde tem a participação do pai e da mãe, é hiloplasmática, que quer dizer aquela criança é formada o que? Da matéria, porque tem a participação do pai e da mãe. Como Jesus teve a participação da mãe e não teve do pai, então não é hiloplasmática, é bioplasmática. É como se disséssemos assim, que Jesus foi gerado pela vida.
pela matéria propriamente dita. É por esse motivo que Maria é gerada pelo Espírito Santo. Tem tanto essa natureza divina como tem essa natureza humana de Jesus. E aí, quando a gente vai para essa questão da natureza divina e humana de Jesus, que a gente precisa entender uma coisa bem importante. Vou fazer a pergunta para vocês. Jesus se fez, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele se fez homem, ou Jesus, sendo Deus, se tornou homem? Se fez ou se tornou homem? Se fez homem. Qual é? Se fez homem ou se tornou homem? Vou falar essas duas palavrinhas. Bem confuso, hein? Bem confusa? Tornar é alguém que já foi e voltou. E fez é alguém. Vamos ler que Vamos ler aqui, né? Eu vou ler o texto aqui só para ficar mais. João 2. João 2, você sabe o que aconteceu lá em João 2? Estou animado, deixa eu ver aqui. João capítulo 2. 12. 2, capítulo 2. Na festa de Caná. Aqui no capítulo 2, a gente sabe que eu vou ler aqui o 10. E disse, continua, pois, o primeiro é o bom vinho, enquanto já beberam e fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E o que se entende aqui? Encheram, aqui no versículo 7, Deus disse, enche de água a estalha. Então, você sabe que a estalha lá, que deve ser um tipo de barril ali, um reservatório, encheram de água. Aí Jesus faz um milagre. Aquela água, elas se viraram o quê? Vinho. Quando aquela água ficou, como você falar, que eu não quero falar para não dar uma pista, vinho. Ela era água e vinho ou era só vinho, depois que passou de água para vinho? Só vinho. Só vinho. Então não tinha mais nada de água ali? Não. Então, o que a gente entende aqui? Quando a água vai para vinho, a gente não pode falar que essa água se fez vinho. Porque se a água tivesse se feita vinho, ela seria vinho e também água. Ela não deixaria de ser água. Quando se fez. Agora o texto fala que a água se transformou em vinho. Então, a água se tornou vinho. Quando fala se tornar, é deixar de ser água para ser vinho. Então, quando nós olhamos para Jesus como Deus, Deus se fez homem. Agora, se tivesse um texto, Deus se tornou homem, isso quer dizer que ele seria homem e não seria Deus. Deixaria de ser Deus para se tornar homem. Então, é por esse motivo que nós temos que falar que Jesus, Deus, se fez homem. Se fazer homem é dizer que ele não deixou de ser Deus. Como diz lá em Filipenses, que Jesus sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, Jesus é como uma bexiga. Se encheu, um balão, né? Bexiga. Encheu, continua sendo uma bexiga. Se esvaziou, deixou de ser bexiga? Não. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus se fez homem.
Ele era Deus, Deus. se fez homem e continuou sendo Deus. Deus. O que acontece é que a gente não consegue entender as duas naturezas de Deus em Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Tem uma explicação bem interessante aqui do Mayon Perman, que foi um grande judeu, já dorme, já no Senhor. Olha o que ele fala. Então você entender, na água do vinho, a água se tornou vinho. Se tornou vinho. Então, não é mais água, é vinho. Mas Jesus não é assim. Jesus não se tornou homem. Jesus se fez homem. Deus se fez homem. Se fazer homem é continuar sendo uma coisa e outra. Divindade. Sim, continuar sendo uma coisa e outra. Vamos ver aqui, tem uma parte aqui bem interessante. Que fala sobre as duas naturezas de Jesus. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui. Sobre o fato do nascimento virginal estar baseada a doutrina da encarnação. Encarnação, vocês sabem, né? Que Jesus não é reencarnação, ele veio para se tornar forma humana, 1,14. Seguindo a declaração dessa doutrina, da pena do Marte, daí fala aqui de um estudioso, como todo cristão sabe, a encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem. Se fazer homem é diferente de se tornar homem. Jesus se fez homem. E que nem Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que permanecendo como Deus, ele assimilou e tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo esta natureza divina no ser ou na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então Jesus se fez homem, Deus se fez homem e não se tornou homem. Um exemplo, vou pegar outra aqui, explicação bem interessante, é visto que Jesus Cristo é Deus e homem. É Deus e homem, Jesus. Evidente que Deus, de alguma maneira, é homem também. Agora, como é que Deus é homem? Como é que Deus é homem? Está claro que nem sempre foi homem, porque o homem não é eterno, mas Deus o é. Em um certo tempo definido, portanto, Deus se fez homem, tomando a natureza humana, que queremos dizer com a expressão tomar a natureza humana. O que quer dizer isso? Ele vai dar uma explicação. Queremos dizer que o Filho de Deus, permanecendo Deus, tomou outra natureza, a saber, a do homem, e uniu de tal maneira com a sua, que constituiu uma pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a entender isso, já parou? Porque assim, para e volta. Então, o que a gente pode entender? Deus não se tornou homem, ele se fez homem. Já parou? Já aqui. Uma paradinha técnica rápida. Voltando aqui novamente,
Sempre acontece, erros técnicos, tudo feito ao vivo assim, acontece isso aí. Então, o que nós estamos dizendo é exatamente isso. Jesus, ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Quando nós falamos que ele tem a humana e a divina, nós não podemos dizer que Deus ou Jesus se tornou homem, porque se ele houvesse se tornado homem, aí ele não seria Deus, seria só homem, como eu falei para vocês anteriormente, lá na festa de Caná. A água se tornou vinho. Então a água deixou de ser água para se tornar vinho. Então não tinha mais nada de água ali, só era vinho. Então, andando por esse pensamento, por essa expressão, a gente chega à conclusão que Jesus, Deus, não se tornou homem, mas se fez homem. Natureza humana e natureza divina. E sendo homem não deixou de ser Deus, e sendo Deus não deixou de ser homem. Então, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas essa natureza humana, né, não é assim igual o nosso, né, a nossa 100% humano, né, porque tem um certo limite, porque nós somos pecadores e ele não, né? Sim. Então, por mais que ele fosse humano, as coisas que nós fazemos, certas coisas, ele não... O que nós fazemos, ele não fez, porque ele foi tentado em tudo e não pecou. Mas toda a nossa experiência, tudo que nós passamos, todas as tentações que a gente tem aí nesse mundo, Jesus teve. Todo sentimento de tristeza, alegria, de cansaço, Jesus teve. Sentimento de gostar de alguém. Sim, alguém, de gostar, de não, desejar. Não, de gostar, de levar para outro sentimento assim de todo esse sentimento veio, mas ele se manteve ali, ó. Porque tem alguns aí que falam que Jesus, ele teve uma paixão por Maria, né? Maria Madalena. Ó, se ele teve, é normal que tenha. Se ele estava como homem, a questão é que ele não poderia pecar como nós pecamos. Ele foi tentado em tudo. A tentação, se ele foi tentado em tudo, o que é que tu pode colocar fora desse tudo? A Bíblia fala, ele foi tentado em tudo e não pecou. Coloca roubar. Mas foi tentado. Foi tentado a blasfemar contra Deus. Foi tentado. Fazer coisa mesmo assim que... Foi tentado. Qualquer pecado que tu imaginar na tua cabeça aí, Jesus foi tentado a isso na sua forma humana. Mas ele não pecou. Quando a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, é tudo mesmo. A não ser que a pessoa tenha algum pecado aí, que ele nunca foi tentado nisso e nós somos e ele não foi. Cadê? Eu vou pela palavra tudo. Ele foi tentado em tudo e não pecou. E aonde está escrito? Não lembro onde está escrito que ele foi pecado em tudo. Tá, acho que é em Hebreu, né? Hebreu acho que é 9, sim, que ele foi tentado em tudo e não pecou. Então é preciso ler esses textos para entender. Né? Porque a gente sabe que amar alguém, assim, amar no sentido de amigo, né? Que ele chorou com a morte de Lázaro. Mas foi tentado em tudo. Só pega essa palavra, foi tentado em tudo. Assim, para você entender. Tentado em tudo. Me fala um pecado aí que o ser humano tem e que Jesus também não foi tentado nisso. Que esteja fora desse tudo. Fumar, que na época... Como Jesus era homem, e ele acho que tinha também tinha paixão também, né? Sim, ele foi tentado em tudo. Paixão, né? Olhar para a mulher... Né? Foi tentado em tudo. De olhar uma mulher e achar bonita. Foi tentado em tudo. Qual é a coisa que eu posso dizer que eu tenho como experiência humana que Jesus não teve? A experiência humana é que Jesus não pecou. Ele não pecou, ele foi tentado em tudo. Tem que ir pela Bíblia, não é pelo que pensa. Ele vai pela Bíblia, ele foi tentado em tudo na nossa forma humana e não pecou. Agora, se existe alguma coisa que está fora desse tudo, eu não sei. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, essa parte da... Eu não tinha pensado nisso, nessa possibilidade.
possibilidade de tudo, porque como ele Vamos ler a é Bíblia Deus, aqui. né? Como ele era Deus, eu achava assim que isso aí tinha passado. Vamos aqui, vamos ler a Bíblia. É verdade. Ler a Bíblia que aí. Sinceramente, hoje que. Pra te ver que é uma. Né? Eu não. Acho que é Hebreus. E por isso que tem muita gente que fala que Jesus, ele. Alguns, né, falam que Jesus, ele ficou com Maria Madalena, que faz até aquele filme, né? Mas só que a gente não acredita nisso não, isso é maligno, tentando tirar a glória de Deus. Mas ninguém é inimigo, né? Que usa para ir as pessoas que não buscam, né? Não ter essa certeza, acaba caindo nessas mentiras do inimigo. Eu vou ler um aqui que está bem perto. Né? A materinha pra... Vou ler aqui de novo. Vou ler um aqui bem perto aqui, ó. Aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Aqui está nessa versão aqui, todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Aqui essa versão está bem interessante. Aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele quem? Jesus, tentado em todas as coisas. Aí a nossa semelhança, mas sem pecado. Clareou aí a mente? E aí, né? Então, tá claro. Então, que ele foi tentado em tudo. Então, quando Jesus é chamado filho de Deus, você sabe que é sentido único. Quando é filho do homem é porque ele teve a natureza humana, passando pelas nossas experiências. E existe aqui, não vai dar tempo, mas a gente vai fazer uma outra aula assim, específica, falando de outros que falavam acerca de Jesus, como só humano, que Jesus era o Cristo, mas na hora da crucificação foi só o homem que morreu. Tem uns que dizem que Jesus foi só aquele que quando foi crucificado, não foi crucificado, quem foi crucificado em seu lugar foi Simão Cirineu. Aí tem as questões também lá do túmulo vazio, tem a questão de que Jesus não morreu, desmaiou, tem a questão também de que foram no túmulo errado, tem uns que dizem que ali foi só uma ilusão de que Jesus havia ressuscitado. E tem todas as pessoas tentando denegrir e fazer com que Jesus fique longe do que as Escrituras falam acerca do que ele é. Então, nós cremos que Jesus é Deus, que ele veio nessa terra e padeceu e passou por toda a nossa experiência e venceu. E eu quero finalizar aqui, porque nós estamos já quase no final da nossa aula, que é os ofícios de Cristo, pelo menos aqui. Na época do Antigo Testamento, quando nós falamos de ofícios de Cristo, nós falamos de mediadores. Mediadores eram aquele tipo de ponte que liga o homem a Deus. Então, os perfeitos mediadores lá no Antigo Testamento, quem seriam eles? Os perfeitos mediadores no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Esses eram considerados os perfeitos mediadores entre Deus e o homem. E como nós atribuímos toda a experiência do Antigo Testamento a Jesus, então nós encaixamos esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, em Jesus, sendo Cristo profeta, Cristo sacerdote e Cristo rei.
Ele sendo Cristo profeta, por que ele seria Cristo profeta? O que era que um profeta fazia lá no Antigo Testamento? O que é um profeta? O profeta é um mensageiro. O profeta, ele é um representante de Deus na terra. O profeta é aquele que ouve Deus e fala para o homem o que Deus quer. Então, ele é um representante de Deus na terra. Então, o profeta, ele vinha para falar as verdades de Deus, ele vinha para iluminar as nações. Então, quando nós falamos que Cristo profeta, então ele veio para iluminar as nações, falar as verdades de Cristo. Por que ele não foi aceitado como Messias? Porque ele é um Messias diferente. Todos os Messias, os escolhidos de Deus que apareceram na Bíblia para libertar o povo de Israel foi através de quê? De guerra, através da espada e ir para frente. Só que Jesus chega totalmente diferente. Ele chega pregando o reino, pregando a iluminação, como Isaías capítulo 30, versículo 21, que os profetas falavam bem assim, este é o caminho, andai nele. Jesus fez muito disso. Dizer qual era o caminho e falar acerca do reino. E Jesus falou acerca do reino, falou de uma era que se todos obedecessem, todo mundo seriam alcançados por Deus. Como diz aqui uma coisa bem interessante aqui nesse livro. Assim também os judeus, em 68 depois de Cristo, tentaram pela força conquistar sua libertação de Roma e a sua rebelião foi apagada com sangue. Jerusalém e o templo foram destruídos e os judeus errantes começaram a sua dolorosa viagem através dos séculos. O que acontece é o seguinte, em 68 depois de Cristo, em 70 a destruição do templo, Jesus botou duas condições, paz com Deus ou guerra com Roma. O que eles escolheram? Ignoraram as palavras de Jesus, fizeram guerra contra Roma e o templo foi destruído e os judeus se espalharam pelo mundo inteiro em 70 depois de Cristo. Só voltaram para a sua terra em 1948, pela profecia de Ezequiel dos ossos secos, que se atribui muito a essa profecia do retorno dos judeus. Jesus como profeta pregou a salvação, porque os profetas pregaram sobre salvação. Jesus como profeta anunciou o reino, Jesus também anunciou o reino como profeta. Como profeta, Jesus predisse o futuro. Não falou que muitas coisas aconteceriam? Então, isso é uma coisa bem interessante. E depois, o segundo ofício de Jesus é Cristo sacerdote. Por que Cristo sacerdote? Porque ele se entregou a si mesmo pelas nações. O que é que o sacerdote fazia? Entrava uma única vez no Santíssimo Lugar e fazia sacrifício por quem? Por aquele povo. Então, esse sacerdote, lá no Antigo Testamento, era uma espécie de salvador, que entrava lá e fazia aquele sacrifício para o perdão do povo. Oferecia um animal. O que é que Jesus faz? Ele também não entrega o animal, mas ele entrega a si mesmo pelas nações. Olha o que diz aqui. Tem uma parte bem interessante. O sumo sacerdote de Israel era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifício que asseguraria o perdão e a aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel em sentido típico. Ele era o salvador deles. As vítimas do sacrifício daquele dia eram imoladas no pátio exterior. E da mesma maneira, Cristo foi crucificado aqui na terra. Depois o sangue era levado ao lugar santíssimo e aspergido na presença de Deus. Da mesma maneira, Jesus ascendeu ao céu para apresentar-se em nosso lugar na presença de Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Jesus morreu por quem? Jesus morreu por quem? Sim. Por todos nós. Por quem mais? Por quem mais? Todos e à frente de todas as nações, todo mundo. Por quem mais? Já tô.
A gente tem aquele pensamento que Jesus só morreu por nós. Mas se a gente formos analisar, ele também fez algo que também satisfazia a quem? A Deus. Qual era a ira de Deus com a nação? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente começa a olhar que todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, precisava de algo que aplacasse a ira de Deus contra esse pecado dessa humanidade. Então, Jesus morre pela humanidade e também morre para aplacar a ira, para aplacar e satisfazer, digamos assim, na minha palavra, o desejo de Deus. Então, Jesus não morreu só por nós, morreu também para Deus. Não para salvar Deus, mas para aplacar isso que Deus queria que acontecesse. Então, ele não morreu só por nós, morreu também para Deus, não para salvar Deus, né? Em sentidos diferentes. Então, não era só eu que queria essa salvação. Deus queria também que Jesus fizesse isso, mas não no sentido de salvação, mas no sentido de que houvesse ali um cordeiro imolado que pudesse... Não existiria outra situação para que ele não sofresse, mesmo porque sendo Deus? Se tivesse, a Bíblia teria dito. A Bíblia não me dá essa resposta. Porque ele não... Assim, qual outra solução que Deus faria para que Jesus não morresse? Foi oferecida uma solução, mas não foi Deus. Sabe quem ofereceu uma outra solução para Jesus? Assim, ele não precisava nem passar pela cruz. Porque Jesus não morreu por nós, para nos libertar do pecado, desse sistema pecaminoso. Ele não poderia fazer outra coisa para ele não sofrer? Porque o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Se existe uma outra maneira, a Bíblia não diz. Agora o diabo deu uma outra proposta para Jesus, para que ele pudesse triunfar sem passar pelo Calvário. O que foi lá? Está na tentação de Jesus. Tudo isso te darei, se tu te prostrares e me adorares. Eu vou te dar glória, eu vou te dar todo o sistema, você não precisa nem morrer mais. Te dou tudo isso e já era. E o que o diabo estava oferecendo era dele mesmo, que era o sistema pecaminoso. Ele não estava oferecendo montanha, nem praia, como tem alguns pregadores aí, conservadores. Olha aqui, o diabo está oferecendo, tudo isso te darei, cara de pau, aí está oferecendo uma coisa que não é dele. Claro que era dele. Se não fosse dele, não era tentação. Ninguém pode oferecer uma coisa que não é sua. E se oferece uma coisa que não é sua, não é tentação. Então, para ser tentação, tinha que ser uma coisa do diabo. Então, o sistema pecaminoso é do diabo. E ele estava oferecendo isso a Jesus. Jesus poderia ter recebido. Sim, diabo, eu vou te adorar, vou dobrar meu joelho aqui, me dá o sistema pecaminoso e tudo bem. E ele faz um acerto ali, uma negociação. Jesus não. Adorar só a Deus, e Jesus continuou na missão de que estava previsto. Ele morreu pela humanidade. E isso é importante saber. Então, Cristo profeta, porque Jesus ia iluminar as nações, porque um profeta era o que representava Deus diante dos homens. Sacerdote é diferente. Sacerdote não representa Deus diante dos homens. Sacerdote é o contrário. Ele representa os homens diante de Deus. É diferente isso. E aí vem Cristo Rei. E Melquisedeque era tanto rei como sacerdote. E o que nós podemos entender é que, como ele sacerdote, entregou a si mesmo, e como rei, ele pregado na cruz, passando por todo aquele sofrimento, se comportou como rei e disse que o seu rei não era desse mundo, não era formado por ideias desse mundo, por pensamento desse mundo. E Pilatos percebeu isso nele. E mesmo lá pendurado na cruz, ele parecia como rei, que aquele que estava ao seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. De certa forma, aquele salteador que estava ao lado de Jesus via algo em Jesus que o tornava rei. Quem tem reino tem que ser rei. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, naquilo em que você manda, no teu império.
Aí Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essas são as doutrinas. Nós falamos hoje muito pincelado, falamos de poucas coisas, mas tem muita coisa acerca de Jesus. E outras lições para falar sobre Jesus, eu talvez até traga a parte 2, falando da morte de Jesus, falando se ele estava desmaiado, se o túmulo que as mulheres foram errado, e outros pensamentos que dizem acerca de Jesus, se ele era Deus e homem, se ele era só homem. Tem um monte de pensamento contrário acerca de Jesus, de que é uma aula bem extensa, que quando nós falamos sobre Deus, nós falamos a parte 1, a parte 2. Mas a gente vai ficar só nessa parte mesmo sobre Jesus, e aí fica como desafio para os alunos que estão nos ouvindo, estudem sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E veja se realmente Jesus ressuscitou de verdade, se aqueles que dizem que o túmulo, que a mulher foi o túmulo errado, que o túmulo lá não correspondia, ou uns dizem que o corpo de Jesus foi roubado, são ensinamentos que tentam desfazer o que a palavra de Deus diz. Então, dessa maneira, eu passo aqui para o presidente aqui da igreja. Graças a Deus, irmão, chegando que finalizamos agora esse estudo da palavra de Deus, né? Domingo nós temos outro estudo maravilhoso, né? Estamos aprendendo a palavra de Deus, né? Aprendendo cada vez mais profundamente aquilo na palavra de Deus, né? Profundo mesmo, né? Para a gente saber mesmo, tem que ser uma pessoa orientada, uma pessoa que é professor, uma pessoa de entendimento, para saber a palavra de Deus, né? É isso, né? Não podemos entender, lemos a Bíblia, mas não entendemos, né? É por isso que eu disse, que é uma pessoa que é adaptada, pessoa intelectual, uma pessoa que estudou, para nos ensinar. Então, o João aí, professor, né? Que dá o ensinamento para nós, para você que está na internet. Que Deus abençoe. Hoje nós temos um culto da família, né? Às 19 horas, estamos aqui para iniciar. Você é o nosso convidado para assistir na live também o culto, né? Onde você esteja. Se estiver aqui perto, nós convidamos você. Se estiver longe, você pode assistir pela internet o nosso culto, né? Vai iniciar para você se inscrever, né? Também nessa live, né? Nessa internet, inscrever-se para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar para agradecer por esse momento. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer, meu Deus, meu Pai, este tudo maravilhoso, tua palavra celestial, que aplicamos no nosso coração, Pai, que aprendemos aquilo que nos tem ensinado, Senhor da glória, para que possamos estar, meu Pai, completos na nossa vida espiritual, na tua presença gloriosa, Pai. Abençoa os teus filhos que estão nesta manhã, meu Pai, cada um neste momento, o professor João, abençoando, meu Pai, dando sabedoria, entendimento a ele cada vez mais, meu Pai Celestial. Abençoa o culto desta noite, Pai, e vamos realizando no teu nome, meu Senhor. Tu possa aceitar, existe o nosso pequeno sacrifício que estão fazendo e apresentando diante de Ti em prol da tua obra, do teu trabalho, Pai, em prol da família, Pai Celestial. Cada um, Pai, membro congregado da nossa igreja, permitiu amor ao próximo, Pai, crianças, adolescentes, meu Pai, as irmãs, Pai, o ministério também da tua igreja, Pai, presente na tua palma das tuas mãos, possa nos abençoar, Pai, nos dar, meu Deus, a bênção, a vitória nesta manhã, Pai. Quero rogar, quero pedir as bênçãos, Cristo Jesus que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Amém.